Fala pessoal, o professor Diego aqui com vocês do canal Papo de História. É uma live de domingo, confesso que não planejado, né? Vou estar subindo isso em live, tá transmitindo, retransmitindo, enfim, esse vídeo. Para quem está chegando agora no canal, né? Nós já tínhamos criado canal sobre história antes, né, de 4 canais, né? História, espiritualidade, religião. Essa é a segunda vez que eu tento gravar esse vídeo. Tivemos problemas gravíssimos com o OBS. Mas, enfim, vida que segue. E o que eu falei na outra live, na verdade tem que valer para essa. Eu criei esse canal junto com o meu canal de espiritualidade e fé católica, o Catolicou. Não me lembro se no final do ano passado ou realmente no começo desse ano. Tá? Eu não consigo lembrar. Eu sei que o Catolicou eu criei sim em novembro, dezembro do ano passado, mas comecei a publicar agora. Estou gravando em casa, né, aqui do Rio de Janeiro, então vocês vão ter uma sonoplastia não intencional, de gritos, latidos, enfim, sonoplastia típica do Rio de Janeiro, tá? Espero que isso não atrapalhe a live, que eu não seja obrigado a chamar a atenção do filho dos outros, né? Mas enfim, né? A gente que dá aula acaba tendo que fazer isso também. Imagina em casa tentando gravar uma live pela 15ª vez. Mas enfim, canal Papo de História, né? Acostume-se canal Papo de História. E eu fiz muito conteúdo, né, ao longo da minha vida, a partir do momento que me entendi como gente, que me entendi como um amante da história, ainda antes de entrar no processo para buscar a formação, né, ser titulado, virar um professor, mesmo desse lado mais espiritual, religioso, eu já cheguei a dar aula, né? Então, muito antes de uma sala de aula convencional, na minha formação de história, por estudar, pesquisar, por gostar de me aperfeiçoar em tudo que eu podia, né, me dediquei, e, enfim, cheguei a lecionar algumas vezes na minha denominação, minha antiga denominação, quando protestante. Então eu tive uma experiência com sala de aula desde antes da formação. Um dia eu conto melhor meu trajeto, inclusive o trajeto de história, não vou entrar nisso aqui, mas é só para explicar que eu já faço conteúdo relacionado à história, e não só a história, por isso que eu estou falando também da religião, há muito tempo. Desanimei por um tempo, porque eu fui fazer outras coisas e não consegui dar continuidade aqui na plataforma. Então eu retomo. Eu acabo retomando. Né? Eu me mexo muito, né? Eu não sei se o vídeo vai estar travando, espero que não, né? Não vou ficar usando muitos efeitos, senão o vídeo eu sei que ele acaba travando um pouco, isso eu sei que se irrita. Mas vamos lá. Então, eu sou fruto da classe trabalhadora, não é? Fiz universidade pública, estudei em escola pública a vida toda, morando na região do Rio que orbita a capital, né, cidade do Rio de Janeiro, no caso. Então, eu não moro na cidade, mas moro dentro do que a gente chama de zona metropolitana, né, que na verdade são alguns municípios, aquele entorno ali da cidade do Rio de Janeiro. Mas sempre me pareceu muito distante, sabe? A perspectiva em si de pertencer a alguns lugares, me ver como parte da história de alguns lugares,
mesmo aqui da minha região. Eu acho que uma das contribuições que a formação acadêmica numa universidade pública te traz é esse despertar e a leitura correta da sua realidade formadora. E por que a sua realidade formadora é o que é? Porque aquele chão, aquela sociedade, aquele território tem aquela dinâmica. Uma dinâmica que vai impactar na sua formação. Por isso não é o termo formadora, né? Embora não seja definitivo, é claro, tá? Mas por falta de uma palavra mais trabalhada, eu vou ficar com isso. Porque a realidade é que muitas pessoas são formadas pelos seus territórios, tá? Tem iluminação, ia ligar o negócio ali, mas vocês estão me vendo, é o que importa. Enfim. O canal do povo é assim mesmo. Então, eu acho que vocês estão conseguindo ouvir bem, certo? A formação pública, ela te traz isso. Esse realce, esse despertar da sua realidade formadora, ou a realidade que ajuda na sua formação. E aqui formação com muitas aspas, tá? É claro que essa realidade não é uma formação acadêmica, estou falando formação de vida, uma história de vida. Estão entendendo? É isso que eu me refiro, tá? Então, vir de escola pública, passar por uma universidade federal, ela te dá isso, tá legal? É claro que há realidades formadoras de outros ambientes, mas estou falando daquilo que é próprio, e aqui redundantemente dizendo, do que é meu, tá legal? Mas até eu acho que 20 e poucos anos eu não tinha muito essa perspectiva, sabe? Quando eu for falar do meu trajeto na história, vocês vão entender. Eu, desde a 8ª série, é uma coisa que eu sempre repito, mas eu não me lembro se de fato é desde a 8ª, antes ou depois. Depois eu acho que não, mas eu acho que se não for da 8ª, talvez 6ª, 7ª série. Eu me via como alguém que talvez fosse professor de história também. E tem um também, vou explicar esse também depois, porque haviam outras 2 matérias, na verdade uma matéria que vocês não vão imaginar qual matéria que é, que eu falava assim, cara, eu quero dar aula disso. E aí vinha história e uma outra, mas essa daqui, eu acho que história talvez ficasse em 3º lugar. Mas os caminhos nos levaram até lá, e numa outra live talvez eu conte sobre isso. Por que eu falei sobre isso? É o canal. Então eu retomo o canal. Eu decido retomar o canal. Eu decido retomar, no caso, colocar conteúdo nele. E é muito difícil, tá? Eu planejei várias coisas. Eu fiz uma aula incrível sobre Superman, o simbolismo, que eu tenho que fazer. Eu preciso gravar isso. E talvez para essa semana eu já faça. Abri uma aba, né, História e Cinema. Falarei sobre isso também. Tenho grandes planos para este canal. Por isso você precisa curtir, seguir, compartilhar e assistir os vídeos até o final. Porque assim você me ajuda. Eu não fico aqui pedindo, pô, manda um pix, manda não sei o quê, não é? Mas vocês assistindo, vocês compartilhando, se inscrevendo, pô, vocês ajudam, né? Automaticamente vocês já estão ajudando. Beleza? Beleza. Então eu retomo
Eu tenho 2 canais desativados, de história, de arqueologia. Tinha o de religião também que eu deixei de escanteio porque eu estava numa outra época. Estava numa outra religião. Me perdoe a linguagem informal, carioquês, né? E eu decido agora, de fato e de verdade, publicar mais conteúdo aqui. Então, sim, se a tecnologia ajudar, teremos mais lives, aulas. Faço algumas lives ao final de semana que depois ficam não listado. Então, eu já fiz algumas lives hoje. Decidi fazer alguns podcasts também, que quase ninguém vê. Passa de 15 minutos, ninguém quer ver. Né? Eu ouvi, no caso, que é um podcast. E o que é irritante, né? Porque é importante isso. Eu acho que está ficando bem legal o conteúdo. Desculpa a falta de cara de pau, né? Eu estou melhorando as produções com as dificuldades que nós temos, mas tentando trazer temas realmente interessantes. E aí eu tenho que mesclar, né? Brasil, mundo. A gente está com taxação norte-americana, com Magnitsky global em ministro de Suprema Corte, com prisão de ex-presidente, com encontros bilaterais importantíssimos no mundo, acordo de paz. Tem muita coisa ocorrendo. Então também não posso correr o risco de ficar pegando um monte de coisa e perder uma linha. Porque o que eu tento fazer aqui, e eu já vou contar isso para vocês, né, é estabelecer uma linha narrativa. Eu gostei muito do que o James Gunn projetou para DC. O James Gunn DC? Calma, você vai entender. Quer criar capítulos, sabe? Formar capítulos. E contar uma grande história. É isso que ele propõe para o DCU. Capítulos desse grande livro cinematográfico que ele quer entregar para vocês. Eu penso esse canal assim também. Então, criar conteúdo seguindo uma linha narrativa. Por enquanto, há 2 grandes linhas narrativas aqui. Radar do Mundo, Radar Brasil, onde eu estou tratando de Estados Unidos, Trump, Brasil, Magnitsky, sanções. Vocês podem ver. As capas seguem essa linha. E a história do Brasil. Aí colônia, império, né? Séculos iniciais, desenvolvimento, ocupação aqui das áreas dessa região que ganhou o nome de Brasil, né? Ou seja, contato com os povos que aqui viviam, né? Introdução de escravizados, enfim. Essas grandes linhas narrativas. Então, o Catholicast, ele segue ou busca seguir isso. Se vocês forem ver bem. Então, eu trato de transmigração da corte, eu falo de Dom João VI, beleza? Eu vou falando um pouco de império, aspectos religiosos, vou entrar em economia. Falei um pouco da cultura negra no Brasil, e é claro que eu vou desenrolar mais isso, porque esses são linhas, são trajetos que estão sendo pavimentados. E lá na frente, eles vão se desenrolar. Tá entendendo? Então lá na frente eles desenrolam. E assim, quando vocês forem nas playlists, que eu preciso organizar, eu admito, porque o que vai acontecer? Qual é a ideia? É que quando eu tiver a playlist já organizada, com capa, com tudo produzido, vocês possam simplesmente ir lá e escolher qual linha seguir.
qual o trajeto pegar. Vocês devem estar ouvindo aí o gato miando, chiando, o cachorro chorando. Vou impedir um homicídio, um gaticídio. E eu já volto, tá? Gente, canal Papo de História. É isso, tá? Aguarda aí. Vou salvar a vida de um gato. Eu acho que só isso já vale a sua inscrição e o seu like. Muito bem. Muito bem. Então, retomando. Canal Papo de História. Retomando essas narrativas. Então você vai poder olhar e decidir. Eu quero saber, eu quero ter uma conversa sobre a história contemporânea e o desenrolar de fatos contemporâneos no mundo, ou eu quero Brasil, colônia, império, curiosidades. Estão entendendo? Então, os capítulos estão sendo colocados. É assim que eu vou conduzindo. Então, um dos elementos mais importantes deste canal serão as playlists. Porque é na playlist que você vai olhar e vai pensar assim, caramba, eu quero ver isso daqui. Aí eu não quero saber sobre produção de conteúdo educacional na internet, como conseguir visualização, porque nós vamos falar sobre isso também para quem produz conteúdo de educação, de ciência. Tá legal? Eu não quero. Você vai na playlist e você vai decidir qual trilha, que tipo de informação você quer poder conversar. E o Papo Cast, ele segue esse daí. Então vocês estão vendo aí que a gente está falando sobre Brasil. Eu falei de Brasil Império, pelo menos um pouco, né? Colônia, a gente já fez Papo Cast sobre colônia. Falei da vida da família real pro Brasil. Então, vocês têm pelo menos 3, 4, 5 conteúdos sobre isso. A Igreja do Outeiro da Glória, eu cito um pouquinho também sobre alguns costumes da família imperial. Então, são estacas sendo colocadas. Beleza? São estacas, na verdade, se vocês preferirem, já que a gente usou a metáfora do James Gunn, páginas sendo colocadas, escritas, que lá na frente vocês fazem a conexão. Beleza? Então, esse é meu convite para vocês. É claro que eu disse que nós falaremos um pouquinho de livros também, não é? Faremos alguns reviews também. Estou pegando aqui, tá? Alguns livros. Quero falar sobre o processo da independência do Brasil, tá? Essa daqui é a coleção As Juntas Governativas e a Independência. São 3 tomos. Beleza? Beleza. Eu pretendo, mais hora menos hora, desenrolar um pouquinho disso daqui com outros livros que nós temos aqui, beleza? Então, eu acredito que em relação aos anos iniciais, tô falando conteúdo extenso, tá? Talvez 30 minutos mais de conteúdo, é isso que eu tô falando. Pretendo fazer mais um sobre a independência. Então, vocês têm um Papo Cast sobre a transmigração, mas quem não quis ouvir o Papo Cast sobre tem sobre Dom João. Então, você tem o pano de fundo, tá? Já dei o pano de fundo. E mais à frente, pretendo entrar nas revoltas.
tá? Nas revoltas. Assim que eu achar que a independência tá ok, ficou uma coisa explicada, eu começo a produzir conteúdo sobre as revoltas aí entre o segundo reinado e a gente segue, beleza? 20 minutos. Ia ser uma... Tem a live, né, meu? Reclamar que live tem mais de 20 minutos também não dá, né? Aí também é... né? Por favor, né? Então, pretendemos trabalhar com clássicos? Talvez alguém pergunte. Eu digo sim, não é? Explicar também o que é um clássico, né? Essa daqui é uma das minhas estantes. Vocês estão conseguindo ver? Eu vou sair da frente. Você tem uma estante aqui. Você tem aqui essas... Aqui também tem livro, esse daqui. Não dá pra ver, mas tá aqui embaixo. Aqui, embaixo do meu altar. Essa daqui. E eu tenho mais... Aqui. Tem mais 2 aqui. Né? Ainda falta. Né? O ideal seriam 4 estantes dessa. Mas vamos chegar lá. Beleza? Para caber todos os livros. Que os livros vão amontoando, né? Isso é interessante. Eu sempre quis ter uma biblioteca, né? Mas situação financeira lixo. E, porra, não tinha como manter. Ou ter, sonhar em ter. Falei assim, cara, talvez quando eu já tiver, porra, num trabalho X, eu vou conseguir comprar livro. Poxa, e eu achava realmente que essa quantidade que eu tenho hoje, que parece, pra mim já parece pouco, tá? Eu não ia conseguir ter agora, né? Graças a Deus nós andamos muito a pé, economizamos muito e também contamos com a generosidade de muita gente para compor, né? Tudo isso daqui que vocês estão vendo. Eu fui conseguindo montar mais ou menos a minha estante. Vamos fazer... O meu celular foi de Vasco, então não vai ter bookshelf tão cedo, tá? Mas essa parte aqui, ela está dividida por temas. Aqui, história da África e dos escravizados. Então tenho temas como história geral da África, a enxada e a lança, a África antes dos portugueses, da senzala à colônia, flores, votos e balas, a história do movimento abolicionista. Tudo bem? Essa daqui, a segunda, esses livros pretos aqui, esses são nada mais nada menos do que a história da América Latina, 10 volumes. Mas eu também tenho América Anglo-Saxã, de 1815 à atualidade, naquela coleção da Nova Clio, da EDUSP. Filhos de Adão, Negros da Terra. Então aqui é América, tá? Para ficar mais fácil. África, América. Aqui tem uma mistura de... Nessa parte aqui na terceira. História antiga, medieval, moderna e contemporânea. Então você vai ter Hobsbawm, história da Grécia. Eu tenho Mark Bloch aqui, né? A sociedade feudal, né? Não tem como você ser professor de história ou um amante de história e não ter Mark Bloch na sua estante. Beleza? A quarta, sociologia, filosofia, política e economia. E aqui eu vou ter de Marx a Wegelin. Mas também Nietzsche, enfim. Vasquez, Serres, que tem muita coisa, beleza? As últimas, eu vou falar 3 porque esse daqui também é de história. As últimas 3 é tudo história do Brasil. Tudo história do Brasil, beleza? É claro que eu tenho mais coisas pra cá também. Aqui fica... aqui, vocês não estão vendo, né?
essa parte aqui, embaixo do altar, você vai ter alguns atlas, você vai ter fólios, né? Aquela coleção, grandes civilizações do passado, um pouco de historiografia, produções de universidades, né? Eu tenho um livro sobre as ações do PIBID da UFRJ, entre outras coisas, e revistas. Muitas revistas, tá? Então, a outra estante, que vocês estão vendo um pedacinho, é a estante que fica os temas de religião. Então, é como se fosse mitologia e religião comparada e religião mesmo num todo. Então, como assim? Eu tenho muitas coisas que falam sobre mitologia, eu tenho livros sobre religião comparada e eu tenho livros de história da igreja, livros também devocionais. Beleza? Beleza. Se isso não estiver travando muito, não sei como é que vai estar aí para vocês, espero que não. Pelo menos eu sei que o áudio não vai estar travando e eu botei eu botei esse pano de fundo aí, né? Para vocês pelo menos conseguirem ouvir, tá? Mas eu acho que não vai estar travando não, beleza? Então eu tenho ali na outra estante imagens e símbolos do Ilíade, eu tenho mitologia greco-romana do Mário Pugliese, eu tenho Eusébio de Cesareia, e os mistérios de Mitra. É isso, né? De Pugliese a Cesareia, Mitra, entre outras coisas, né? Bíblias, livro de Mórmon, o Corão. É isso, né? Catecismo da Igreja Católica. Então, além dessa parte aqui, que vocês estão vendo, aqui não está aparecendo, mas Santa Rita de Cássia e Santa Teresinha do Menino Jesus. Embaixo delas, eu tenho aquela coleção da Folha, os 20 livros que mudaram o mundo, algumas biografias, beleza? Entre outros. A gente vai ter tempo de ver tudo isso, pessoal. É que já... Eu vou esperar da meia hora, aí eu vou encerrar, beleza? Esse é um pouco do material que eu uso para poder produzir os conteúdos para vocês. Tá legal? Então, eu vou falar um pouco mais desses livros com o tempo. Vou mostrar para vocês, não sei como, tá? Vou ver aqui. Já que eu estou sem celular, eu faço tudo no notebook. Então, por isso nem sempre eu estou fazendo essas lives assim. Porque a imagem às vezes trava. Eu prefiro... O canal parece um canal Dark, né? Mesmo com o canal Dark, às vezes o OBS, o CapCut dá uma travada no vídeo, né? Então a gente tem um trabalho danado e às vezes dá uma travada. Mas com conteúdo bom. Eu tenho certeza que se vocês forem ver os vídeos, assistirem, vocês vão perceber que o conteúdo é bom, é diferenciado. Não tem bitclake. Pode ter uma urgência ou outra a mais na thumbnail, mas o teor está no vídeo. O que muita gente não faz por aí. Mas vocês sabem, o teor do que a gente coloca está no vídeo. Beleza? Então, vamos chegar a meia hora dessa primeira live. Eu espero que vocês gostem. Espero de verdade que vocês participem mais. Vejam os vídeos até o final, comentem, curtam, isso ajuda muito o canal, e compartilhe, beleza? Não se esqueça de compartilhar. Então, ficamos por aqui. Vejo vocês... Bom, espero que vocês acabarem de ver essa live e vão ver algum vídeo aqui no canal. Não é possível que um único vídeo não chame a atenção de vocês, tá? Vou subir um podcast muito importante. Muito importante. Então, é um podcast, meia horinha, pessoal, meia horinha. Dá pra você lavar alguma coisa e escutar. Você pode fazer isso com essa live também.
Beleza? É isso. Chegamos a meia hora de live. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, cuidem-se bem. E não deixem de curtir, compartilhar e seguir esse canal Papo de História.